Olá pessoal, tudo bem? Sou Leandro, estudante de psicanálise, e hoje é a nossa quinta aula, ou melhor, o meu quinta aula de estudos da disciplina clínica com criança. Então, na verdade tudo resume a questão da criança nessa disciplina. A gente viu diversas questões. Espero que a aula de hoje, para mim aqui, seja menos denso que a da aula passada, que eu achei bem complexo. Tive que ler diversas vezes o texto, pesquisar algumas coisas além do que foi estudado. Então achei bem complexo mesmo assim. Mas faz parte do aprendizado. Nem tudo vem fácil, como se diz. Então, para resumir aqui para vocês, assim, normalmente como é que é a dinâmica das aulas, que a faculdade ela elabora, que é dividida em 5 temas, e desses temas ainda tem uma parte prática, que traz ali as questões do estudo do dia. Tá, pessoal? Então, basicamente isso. Então, já é meu segundo ano de psicanálise, fazendo faculdade. A faculdade leva 4 anos para concluir. E lembrando sempre, que para ser psicanalista, tu tem que seguir o tripé psicanalítico, tipo, a ética psicanalítica. Então, uma delas é o que eu estou fazendo, estudando a teoria. Mas ainda precisa de mais duas questões para ser um analista. Então, o segundo tripé é eu passar por uma análise pessoal, eu fazer um tratamento, como se eu precisasse. Na verdade, quem não precisa, né? Na verdade, até preciso mesmo, mas enfim, isso aí é uma outra história. E a terceira tem que ter uma supervisão. No caso, se eu estiver clinicando, desculpe, se eu estiver tratando uma pessoa, coisa e tal, assim, aí eu tenho que ter uma supervisão, uma pessoa que já clinica, assim, já faz análise, uma psicanalista ou um psicanalista. E aí, em cima disso, eu vou discutir o meu caso do meu paciente com essa pessoa. E aí vai trazer os pontos dela também, enfim. Então é isso, para seguir o tripé tem que ter a supervisão, tem que passar por uma análise e tem que ter o conceito. Mas lembrando que na psicanálise o conceito e a prática andam juntos. O conceito nunca vai sobressair na prática. Inclusive a teoria ela nasceu na prática psicanalítica. Então essa é a questão. E da nossa quinta aula de hoje, a clínica com crianças, espero que vocês aproveitem bem os estudos de hoje. E aqui na conversa inicial, na verdade, dá um resumo do que vai ser o conteúdo de hoje. Que eles falam da questão da interconsulta profissional, vou saber o que é isso, conceito de sua aplicação em diferentes âmbitos de contato interprofissional. Aí fala que na sequência refletiremos sobre a posição dos pais na psicanálise com crianças, muito importante. Como é que os pais veem a questão da criança no tratamento psicanalítico. E aqui fala da importância da implicação destes no processo de tratamento do filho. Então, na verdade, está falando dos pais aqui, E ainda dentro desse assunto, vamos conhecer aspectos essenciais da primeira entrevista com os pais. Então, claro, porque aqui a gente está falando de crianças. E normalmente não é a criança que toma iniciativa que quer o tratamento. Sempre vem a demanda dos pais ou de escola, enfim. E aí compreenderemos a importância e o formato da entrevista devolutiva com esses. Então, eu acredito que aqui ele vai dar uma ideia de como se faz uma devolutiva, como é que depois de passar com o filho ali das pessoas, chamar os pais ali para ver da devolutiva, tipo, teu filho é assim, tá sapa, babá. Acredito que é isso. Compreenderemos a importância e formato de entrevista devolutiva, após o período diagnóstico e, por último, planejamento de finalização do tratamento, encerrando com a entrevista de alta. Então, é isso aí, pessoal. Bora lá, então, sem mais delongas, como se diz. E aqui começa o tema 1, psicanálise com crianças em interconsulta profissional. Vamos ver, o clima aqui no Rio Grande do Sul tá tenso, mas vamos sobreviver. Então aqui, o que diz o texto? O uso da psicanálise com crianças está relacionado em muitas situações e contextos, além da demanda da própria família. E algumas vezes independente da demanda desta com a demanda de terceiros.
seja em consultórios, clínicas multiprofissionais, hospitais, escolas. O psicanalista estabelecerá parcerias de cuidado e atenção à infância com outras áreas do saber, exercendo a interconsulta profissional. Então, na verdade, o psicanalista ele vai ter que atuar, no caso, eu não é que vou ter, enfim, mas não dá para resumir só tendo uma clínica, um divã, aquela coisa toda, um consultório, né? Então vai ter também dessas questões de outros lugares. Então seria isso. Então o psicanalista estabelecerá parcerias de cuidado e atenção à infância com outras áreas do saber, exercendo a interconsulta profissional. A interconsulta é a troca de pareceres entre profissionais. Refere-se ao ato de receber, ouvir a opinião de alguém e emitir, trocar, discutir e planejar. Então, na verdade, a interconsulta, talvez eu vou ter que falar com um médico, daqui a pouco com uma outra questão, dependendo, ou com a direção de escola, ou no caso, o coordenador, assim, então, o orientador, na verdade, da escola, e aí discutir a questão com outros profissionais, pelo que eu entendi aqui. Ó, a própria opinião. Ela é um recurso técnico que permite a circulação de conhecimento entre diferentes áreas de saber, contribuindo para a compreensão, tratamento e manejo abrangente da saúde global da criança. Claro, porque daí, sabendo da questão da criança, como é que ela se comporta no colégio, como é que ela se comporta em casa, como é que é... Claro, tudo bem, se vem a demanda é porque tem alguma necessidade. Mas como é que ela é, por olhar de outros profissionais, assim, das instituições. Então essa seria a interconsulta. A prática da interconsulta requer o contato direto com o solicitante e manejo cuidadoso em cada passo da execução. O recebimento da demanda inclui a realização de perguntas como... Claro, né, pessoal? Está recebendo a demanda dos pais ali, por exemplo. Então a gente tem que ter um certo cuidado porque também há uma resistência dos pais. Claro, já estão fazendo uma força grande de estar levando a criança no consultório. Isso já é um ponto positivo. Mas claro que vão ter resistência em algumas coisas. Então, por isso a questão do cuidado, cada passo da execução. Vamos ver as perguntas aqui. Quem pediu? Então, a primeira coisa, chegaram com a demanda ali, tá, mas quem solicitou? Quem pediu? Da onde veio a demanda? Aí depois ali, ó, por que pediu? As motivações. Então, mas por que a escola resolveu pedir, encaminhou teu filho para consulta, por exemplo? Aqui, ó, contexto mais amplo em torno da demanda e do motivo da demanda. Tipo, então, se investiga um pouco mais ali o contexto, tá? Mas por que aconteceu isso? Em que momento? Acredito que é mais ou menos assim. E depois, qual a percepção que o profissional solicitante tem acerca da reação da família quanto à demanda? Profissional solicitante, claro. Então, na verdade, tem que saber, vamos supor, foi a direção que encaminhou da escola, o orientador, na verdade, que cuida das crianças, sim, né, lida direto. O orientador encaminhou. Então, qual a percepção desse orientador, então, tem acerca da reação da família quanto à demanda? Tipo, investigar com o orientador, como é que a família reagiu quando eles solicitaram esse pedido, por exemplo. Então, isso é importante. Bem interessante isso aqui, não tinha esse olhar primeiramente, assim. Então, quanto ao período intermediário da resposta formal do pedido, quando necessário é possível contato com o solicitante descrevendo os recursos que estão sendo utilizados na avaliação e pontos que já se revelam importantes e que podem antecipadamente a resposta final contribuir para a imediata condução conjunta do caso. Claro, né, pessoal? Pelo que eu entendo aqui, é aquilo, tipo, no momento que tu sabe as questões ali com o profissional, então tu já consegue nortear um pouco mais o tratamento, melhor do que, digamos, sei lá, chegar ali cru, não sei, resolvi vir, não é isso que vai acontecer com a criança, geralmente os pais pedem. Mas daqui a pouco é a partir da própria família, né? A investigação tem que ser com a família mesmo. Né? Mas é bom já para ter a condução, pelo menos assim, ter um norte nesse caso.
Na interconsulta devolutiva, o psicanalista deve fornecer o parecer diagnóstico de forma fundamentada, com uma descritiva clara dos termos utilizados, facilitando a compreensão do solicitante para a conclusão do caso ou planejamento dos próximos passos, tipo direção do tratamento, novos encaminhamentos, reuniões conjuntas. Então, no caso, eu vou ter que fazer um parecer. Apesar que até onde eu sei, o psicanalista não pode dar parecer, só se for psicólogo. Então, só se é alguma coisa mais no sentido de um encaminhamento para o tratamento, só um norte, vou ir por esse caminho em função disso. E a questão da escrita também. Então, conforme mencionado anteriormente, a interconsulta poderá estar inserida no âmbito multi, inter ou transdisciplinar. Então, pode estar em 3 questões aí. No formato multidisciplinar, o paciente é atendido por vários profissionais que não interagem e que trabalham isoladamente, ainda que um tenha ciência do trabalho do outro. Então daqui a pouco, claro, acredito que são casos mais específicos. Daqui a pouco uma criança autista, por exemplo, tem que passar por vários profissionais, daqui a pouco não se conversa. E aí é um formato multidisciplinar. A criança está com vários profissionais ali, fonoaudiólogos, enfim, aí psicólogo, psicanalista. Então tem fisioterapia, enfim. Aí é o multidisciplinar. Tem várias disciplinas, mas não se conversa. Então, pelo que está falando aqui, ainda que um tem ciência do trabalho do outro, sabe que a criança está fazendo tudo, mas não compete a ti, digamos, ou vai nessa perspectiva, digamos, né, de não, nessa direção de não, vou fazer o meu trabalho aqui enquanto dá e eu vou fazer o meu trabalho enquanto os outros desenvolvem o deles. Na perspectiva interdisciplinar, entre, lembrando a questão da etimologia da palavra, existe o encontro dos profissionais e a troca de conhecimento acerca do paciente, que eu acredito que é uma coisa mais produtiva, na minha opinião. As informações promovem uma atuação complementar. Claro, auxilia muito mais, né? Para mim é bem claro isso. No atendimento transdisciplinar, os conhecimentos misturam-se de forma que um tem acesso às informações do outro. Então, na verdade, eu poderia estar acessando os laudos do médico, por exemplo, ou alguma coisa assim. Transcende a questão. Eu não sei se é possível, né? Porque às vezes tem resistência de um, de outro, falando de profissionais mesmo, na questão de liberar alguns documentos assim. Então não sei, vamos ver. Mas é o que acontece, mas é a definição de atendimento transdisciplinar, que é a diferença de multi e inter. Então existe uma consonância na compreensão sobre o paciente, numa visão integradora e ação conjunta. Digamos que seria o mundo ideal, mas eu duvido que aconteça isso. Posso estar enganado. Então tá aí a questão da clínica aí com crianças em relação a inter, multi ou transdisciplinar. E também a questão da condução da investigação com os pais ali, ou com o profissional, enfim, desses contatos que se pode ter. E aí, a gente vem no tema 2, que é o lugar dos pais na psicanálise com crianças. Eu acho que isso aqui é o ponto crucial. Crucial, porque assim, se muitos traumas nossos, pelo que eu estou estudando até agora, a maioria remete à infância, cara, a gente tem traumas na fase adulta também. Não quer dizer que a gente não tenha. Mas muito está linkado à nossa infância com nossos pais. Ou criadores, enfim. E aí, claro, é importante quando a gente estiver tratando crianças, a questão dos pais. Qual é o lugar deles nesse tratamento? E acredito que é isso que a gente vai ver agora no texto. Então, aqui chegando, no texto aqui, esse tema certamente configura ser crucial para a consecução do trabalho com a criança. Bom, aí corrobora com o que eu realmente penso. Porque assim, pessoal, não tinha lido esse texto ainda. Tá? Então, eu estou estudando agora junto com vocês. Bom, ainda que os psicanalistas não tenham a profissão regulamentada e um código de ética, como eu comentei anteriormente, por isso que eu fiquei na dúvida, há de estar alinhado com o que se espera de um psicólogo na mesma função.
Então, na verdade, eu tenho que encarar como se fosse um psicólogo também, mesmo não estando nas regulamentado, como diz. Como eu mencionei nos primeiros vídeos, a psicanálise ela não é um a psicanálise não é uma profissão, ela é um ofício, diferente de um psicólogo. E lembrando, né, que o psicólogo ele pode ser um psicanalista, como ele pode ser qualquer vertente. Agora, o psicanalista pode ser graduado, ter uma graduação no Brasil e ser um psicanalista. Então, no meu caso, eu sou graduado em matemática, mas estou estudando para ser psicanalista e eu posso ser um psicanalista também. Então, a participação dos pais ou do responsável legal no tratamento de menores de idade é tema disposto no artigo 8 do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Importante então. Então, a participação dos pais está de acordo com uma questão legal do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, isso aqui é interessante pesquisar depois. Mas aqui já dá um resumo pelo que eu acredito aqui. Ó. Esse artigo regula a obrigatoriedade do profissional em obter autorização de pelo menos um dos pais ou responsável para a realização de atendimento sistemático de criança, adolescente ou interdito. Interdito, acredito que é criança que... Bom, não vou falar nada porque eu posso estar falando bobagem. Eu tenho que pesquisar depois a questão do interdito. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que ter uma autorização de um dos pais, cuidadores, enfim, autorizando que eu possa tratar a criança. Então, isso é uma questão fundamental. Então, o trabalho psicanalítico com a criança somente acontece a partir da permissão dos pais. Essa permissão, além do óbvio caráter legal, tem a dimensão transferencial dos pais com o profissional. Então, claro, porque daí é aquela questão que os pais no momento estão autorizando e já se sentem também parte ali. Não é parte a palavra, mas tipo assim, eles estão dando o aval, eles estão aceitando, estão acolhendo o psicanalista. Por isso que é a questão transferencial. Então, trata-se aqui da confiança de supor que o analista detém o saber. Claro que, né, lembrando que o psicanalista ele não é o saber. Não é o dono da verdade, ele é o contrário. Ele, na verdade, anda junto com o paciente. Diferente dos outros psicólogos ou dos terapeutas que trabalham com outras linhas, que eles é o dono do saber. Então, até que o paciente ele fica que nem, por exemplo, assim, como se fosse o psicólogo ali, o terapeuta dele fosse o pai ou a mãe do paciente. Então, tanto é que, fulano, o que eu faço agora? É que nem a gente faz para os pais, porque, claro, a criança ela é insegura, ela não sabe das coisas, está recém aprendendo a vida. Mas, na psicanálise, a gente ensina o paciente a andar com as suas próprias pernas, inclusive responder pelos seus próprios atos. Então, por isso que o psicanalista não tem o papel do saber, mas sim do conduzir o paciente junto nesse caminho. Então, transferência simbólica que vai permitir abrir espaço de fala por meio da escuta. Então, na verdade, o ato de eles assinarem um contrato ali, ou uma autorização, acaba acontecendo uma transferência simbólica, acaba os pais confiando no analista, que é o que se busca na questão do paciente, que daí já é um outro caminho. Então, José Attal diz que é um fato de experiência constatar que a criança nunca vai mais além daquilo a que seus pais autorizam. Então, os pais estão cientes da coisa, e se explica tudo, a questão da psicanálise, tratamento, tudo, e os pais no momento que autorizam, então cria aquele vínculo pais-analista. Aí depois vem a questão do desafio com a criança, claro. Então, continuando aqui, o psicanalista deve saber que nas entrevistas os pais e a criança se entrelaçam em um campo transferencial único. Claro, né? Porque a criança também pega questões dos pais. Então, a posição de dependência da criança em relação aos pais vai além das necessidades básicas de sobrevivência do real do corpo. Ela se refere também a uma necessidade subjetiva. Claro, aqui de novo, conceito lacaniano de real e subjetividade. Né? Até andei dando uma estudada na questão do real,
Era real, imaginário e simbólico. Aí o real é o que é, sem invenções, digamos assim. Então é bem claro nesse sentido a palavra real do corpo. Então é o que está acontecendo ali com a criança, além das necessidades básicas de sobrevivência do real do corpo. Tipo aquilo que realmente ela precisa sobreviver. Então é o real, sem simbolismos, digamos aí. Mas se refere também a uma necessidade subjetiva. Daí sim, na verdade, aí vem as questões internas também. Então, além das questões reais que ela precisa, também depende das questões subjetivas. Ela tem a necessidade. Então, como foi falado em conteúdos anteriores, as referências constitutivas da criança passam pelas referências dos pais. Então, passam pelo sintoma parental. Então, no momento que identifica alguma coisa nos pais, se identifica nas crianças. As ideias, crenças, fantasias que vêm dessa família referenciam a posição da criança neste mundo. Né? Questão de valores também, enfim, tudo isso a criança vai assimilando. Até, pessoal, assim, agora vendo uns flashbacks assim na minha cabeça, e acredito que é interessante sugerir. Tem um seriado que eu vi, claro, não sei até que fundo. Não é que até que fundo de verdade, tem as questões de verdade, um pouco fantasioso, enfim. Mas acredito que dá uma luz, pelo menos, que é a sessão de terapia, que tem na Globoplay. Então, na verdade, esse seriado, assim, achei bem bom, assim, assistir ele todo. E também é bem assim, apesar de ali é psicólogo, mas é bem claro que eles usam a linha da psicanálise ali, algumas coisas, a maioria, pelo menos, das sessões. Poucas coisas eles utilizam a questão da psicanálise, assim, fora da psicanálise. Então é bem interessante, sessão de terapia. Fica a dica aí para vocês que estão estudando psicanálise também. Muito bom mesmo, assim. E aí eu lembro que tem um personagem de um menino ali tudo, e aí tá no meio de um turbilhão da questão dos pais. Claro que daí eu não vou falar muita mais coisa, não vou falar mais coisas, senão eu vou dando spoiler aí. Tá? Mas é o que veio na mente. Então a clínica infantil maneja uma dupla transferência, a da família e da criança. Então, na verdade, a gente tem que lidar com as duas entidades ali, né? A criança e a família. A família, ao demandar o trabalho emocional para o filho, enfrenta uma ferida narcísica, no quanto este representa uma parte de si próprio. Claro, porque às vezes os pais não querem, não aceitam, então eles colocam essa aflição também no filho, ou às vezes estão indo a contragosto, ou às vezes, enfim, tem a questão do narcisismo mesmo, assim, não patologia, lembrando. Fere, tipo, eu não gostaria que meu filho precisasse passar por isso. Queria que meu filho fosse a criança perfeita, digamos assim. Né? Não sei se vocês estão me entendendo, não estou dizendo que as crianças não são perfeitas, enfim. Mas é que os pais têm esse ideal, eles projetam na criança um ideal deles, que é o trabalho emocional para o filho. Então enfrenta uma ferida narcísica, porque na verdade projetou um ideal para a criança, ou eu ideal para a criança, e a criança não está representando esse eu ideal. Então mexe com o narcísico do adulto, dos pais. No quanto a gente representa uma parte de si próprio, porque a criança é uma parte deles. Então esse processo implica os pais falarem da própria história. Tá? Porque os pais também vão acabar falando. Então, segundo Berardino, essa quebra narcísica é uma experiência de castração. Por quê? Se por um lado a demanda dirigida ao analista é a confiança de cuidado deste filho a alguém que pode ajudá-lo, essa mesma demanda representa uma falha. Claro, é o projeto do eu ideal ali, uma impossibilidade de cuidado com a criança. Então mostrando que eles não tiveram capacidade de cuidar. Claro, pessoal, isso é tudo subjetivo, não é que realmente não cuidou, não é nesse sentido, mas assim, como se fosse, tá? Isso tudo é teoria. E recebendo a demanda no acolhimento do sofrimento e das preocupações que carregam com relação ao filho. Então essa é a questão aí. E aí, continuando aqui, a formação do vínculo dos pais com o profissional começa no recebimento da demanda, no acolhimento do sofrimento e das preocupações que carregam com relação ao filho. Claro que os pais eles não gostariam de estar passando por isso. A gente tem que ter essa empatia. Não é fácil. Para quem é pai,
Então eu consigo imaginar, eu sei como é que é também. Mas é bem isso, é uma ferida narcísica só. Porque na verdade tu quer o bem pelo teu filho, tu vai fazer. Não vai influenciar, é aquela questão só do projetar do eu ideal. Basicamente isso, né? Então a forma. Aí fala aqui, no acolhimento dos sofrimentos, preocupações com relação ao filho. Tá. O pedido velado feito por estes ao psicanalista, no caso pelos pais, é a restituição do filho ideal. Olha o que eu estava falando aí. Então, na verdade, eles querem o filho ideal. Eles buscam o profissional para ter o filho ideal. E aí o Berardino diz que os pais devem renunciar à criança narcísica que o filho representa, para propiciar o surgimento da subjetividade do filho. É um difícil exercício para os pais. Claro, porque na verdade os pais têm que reconhecer que a criança é um sujeito, com características próprias, seu jeito próprio, sua subjetividade. E os pais têm que aceitar, não digo, mas eles têm que trabalhar isso. Digamos que tem que aceitar, não vou dizer obrigatoriedade, enfim, mas eles têm que entender, essa acho que é a palavra melhor. Eles têm que entender que os filhos têm a sua subjetividade. Eles também são sujeitos. Nesse sentido. Então aqui, ó. Então, diz que os pais devem renunciar à criança narcísica, tipo, devem renunciar, no caso, está falando dos pais, a sua criança narcísica, no caso, que o filho representa, né? Que é claro que os pais projetaram no filho, para propiciar o surgimento da subjetividade do filho, tipo, deixar ele livre para ele aflorar, digamos assim. Só que está dizendo que para isso é um difícil exercício para os pais, que precisam nessas entrevistas serem sustentados e ao mesmo tempo conduzidos a enfrentar essa questão. Sem isso não há possibilidade de análise. Olha que interessante isso. Então vamos de novo aqui, ó. Então nessas entrevistas é um difícil exercício para os pais que precisam nessas entrevistas serem sustentados, né? E ao mesmo tempo conduzidos a enfrentar essa questão. Então tipo, meio que apoiando, sustentar eles, manterem eles firmes, mas ao mesmo tempo conduzindo a enfrentar essa questão. Tipo, não, tudo bem, eu sei que não é fácil, mas vai ter que encarar. Então é uma questão difícil. Sem isso não há possibilidade de análise. Então a relação com os pais é mais importante que a criança em si. Pelo que eu estou vendo aqui, claro, depois começando com a criança, o processo, enfim, aí se torna importante. Mas esse inicial aqui, vejo que realmente é importante. Então, com isso, considera-se necessário dar lugar à criança idealizada pela família. Escutar as ideias em torno desse ideal narcísico relacionado à história deles próprios, para abrir espaço para a criança da realidade, a que vem ao consultório. Então é necessária a implicação da própria família e uma reflexão acerca da influência exercida na organização psicológica e no desenvolvimento da criança. Então a ausência dessa reflexão pode contribuir para o abandono do tratamento. Então, o trabalho, pelo que eu estou percebendo aqui, é mais com os pais do que com a criança. Então tem que ter essa reflexão por parte dos pais. Então é necessária a implicação da própria família. Então tem muito isso. Então é imprescindível a participação de ao menos um dos pais ou responsáveis em todo o processo de tratamento, seja com criança ou adolescente. Deixar os pais à parte do tratamento apenas suscitará fantasias e resistências que poderão criar impasses ou impedimentos no processo de tratamento. Então, manter encontros periódicos com os pais auxilia a diminuição das fantasias persecutórias, bem como, ao se aproximar da história familiar, entendendo sua dinâmica, faz com que venham à tona segredos ou aspectos ocultos, que vão se evidenciando na medida em que é construída uma relação de confiança. Estar atento às manifestações existenciais dos pais ajudará a prevenir abandonos e fortalecerá a relação com o analista. Então, acredito que é importante os pais serem chamados para a consulta. Então, para ter essa confiança também, porque daqui a pouco o filho lá está tendo tratamento, não está sabendo. Então, o analista tem que ter uma preocupação dessa. E que não fala de questão de periodicidade. Acredito que seria uma vez por mês ou a cada 2 meses. Não sei. Ou começaria uma frequência maior e depois diminuiria. Bom, vamos ver.
Então é necessário ouvir as queixas e incômodos dos pais, auxiliar a entender a dinâmica da família e da criança em questão, ao mesmo tempo em que se deve identificar qual a demanda da criança e qual a demanda de seus pais. Então tem que estar sempre isso em mente. Quais são as fantasias, expectativas, o que esperam do tratamento e se possuem condições para efetivá-lo. Então, o trabalho dos pais, o texto aqui está bem tranquilo, né, pessoal? Depois da aula passada, que para mim achei tenso, esse texto está muito bom de ler. Muito bom de estudar e bem reflexivo para mim, assim. Então, o trabalho com os pais ao longo do tratamento pode seguir de várias formas. Vai dizer as formas. Inclusive com sessões que reúnem a família inteira. Também pode ter momentos com a família inteira ali, conforme a especificidade de cada caso. Então, isso exige do psicanalista uma postura flexível, fazendo-se valer de soluções abertas e criativas, já que modalidades variáveis de inclusão de pais e demais familiares podem se mostrar benéficas em muitos casos. A presença dos pais oferece uma ótima oportunidade de observar como cada família interage, quais são os mecanismos defensivos predominantes e se existem aspectos dissociados e identificados projetivamente de um dos membros nos outros. Claro, daí tem uma análise ali na família. Então a clínica infantil pode abranger duas vias de trabalho. Uma é análise individual com a criança, né, vai tendo um tratamento ali, pois mesmo que questões de neurose parental estejam presentes, o paciente tem sua particularidade subjetiva. Claro, porque a criança ali ela tem sua subjetividade, ela é um sujeito, então também é válido só ela ali. Passível de inúmeros conflitos de intenso sofrimento. Isso significa um trabalho quanto à posição subjetiva do paciente frente ao desejo de seus pais, de quem deverá se separar. Então a ideia é separar a criança dos pais, subjetivamente falando. Outra é escutando os pais, periodicamente disponibilizando espaço de trabalho de ansiedade, ambivalências, dúvidas, auxiliando-os no enfrentamento da análise do filho. É parte da competência terapêutica auxiliá-los na compreender suas fantasias a respeito da criança e das mudanças que o tratamento poderá ocasionar, para que as suportem e as aceitem. Então também preparar os pais para isso. Então, à medida que o trabalho individual com a criança caminha, processando-se a retificação subjetiva, tipo fazendo a criança ser sujeito, pode ocorrer uma minimização dos sintomas por parte desta e uma consequente elaboração de conflitos do paciente com relação ao meio familiar. Então isso pode acarretar um reposicionamento de angústias advindas da família, que antes estavam concentradas no paciente e depois retornam ao grupo familiar. Tá? Porque às vezes o grupo familiar está colocando aquilo na criança. E aí a criança vai retornar para a família. Neste caso, uma importante função do sintoma da criança não cumpre mais seu papel. Então, na verdade, o sintoma da criança meio que desaparece, provocando um mal-estar, já que os conflitos e angústias parentais perderam seu ponto de convergência e representância. Se as modificações do filho forem sentidas como demasiado ameaçadoras para os pais e para a configuração familiar vigente, e tal aspecto não for trabalhado, a continuidade do atendimento da criança pode ser ameaçada por faltas, atraso ou desistência do tratamento. É que, por exemplo, digamos que estão com um adolescente e os pais querem que ele estude, faça faculdade, coisa e tal, só que ele descobre que não é que ele quer. Ele quer, digamos, ser dançarino. E os pais têm dificuldade em aceitar isso, até pela questão do narcisismo, da ferida narcísica lá, né, que foi comentado no texto anterior. E aí, como é que fica? Aí daqui a pouco, na análise, a criança está tendo sintomas que ela aceita o que os pais querem, mas ela não, no fundo ela não quer. E aí, no tratamento, ela vai descobrindo que realmente é o que ela quer, dançar. E aí, daqui a pouco começa a negar para os pais, não, eu não quero fazer faculdade, eu quero dançar. E aí, claro, os pais vão dizer, pô, levei eles lá meu filho para tratar e veio pior. Eu não vou levar mais para esse psicólogo, para esse terapeuta, não vou levar mais. Então, imagino que eu, claro, dei uma analogia aqui, um exemplo fictício, mas é por essa linha aí. Então, para não ter a desistência. A escuta dos pais pelo analista da criança tem por função, no primeiro momento, o escutar os pais, redimensionar os elementos que configuram o problema que motivou a procura pela análise. Então, no primeiro momento, a escuta que eu
tem que fazer com os pais é redimensionar os elementos que configuram o problema que motivou a procura. Então, redimensionar, tipo, dar uma outra visão em relação a isso. E aí, no segundo tempo, os encontros passam a regular os efeitos do trabalho com a criança junto aos pais. Então, não se trata de responder à demanda no sentido de dizer o que fazer, aconselhando esses adultos a agir dessa ou daquela maneira, até porque senão não é mais psicanálise. Mas proporcionar a eles um espaço de deslocamento de suas angústias, reposicionando-as em relação ao problema que enfrentam. Ver por outra perspectiva. E aí a gente entra no tema 3, que é a primeira entrevista com os pais. Vamos ver aí o que tem, o que nos traz aí esse texto. Então o encontro inicial com o analista é sempre permeado por angústias e culpas dos pais, variando em intensidade, porque eles não estão ali porque querem. Então, por mais que a decisão de procurar um psicanalista tenha sido pensada e amadurecida pelos pais, as situações e os fatos que envolvem e mobilizam maior ansiedade às vezes são evitados por estes na primeira entrevista, pois geram desconforto e provavelmente estão relacionados intimamente à problemática da criança. Muitas vezes, a maioria das vezes, é os próprios pais. Os pais devem ser ouvidos com toda a atenção e acolhimento necessários para que se sintam à vontade para contar sobre os motivos da busca de atendimento para o filho. Então, claro, tem que deixar os pais à vontade ali, adquirir a confiança. Então o analista deve ter a sensibilidade de não conduzir as entrevistas como interrogatórios. Então, na verdade, é mais como um bate-papo. Pois dessa forma poderá contribuir para as resistências e ansiedades, parecendo mais um investigador formulando um inquérito acerca das condutas da família. Bem interessante isso aí. Parece meio óbvio, mas como eu sempre digo para meus filhos, o óbvio tem que ser dito. Então, continuando aqui, atitudes e posturas compreensivas e empáticas por parte do analista auxiliam no estabelecimento de uma confiança inicial. É aquela coisa do entender. Entendo o que está passando. Ou imagino que não é fácil, não está sendo fácil para vocês. Tem empatia. Então isso proporciona maior conforto aos pais para que falem de temas delicados, mas fundamentais para a compreensão da situação atual. Então, abordar e explorar de forma precoce as possíveis dificuldades dos pais relacionadas ao sintoma do filho pode levar a um incremento das resistências. Tipo, os pais começam a falar demanda e do nada tu diz, larga uma dessas. Mas isso aí pode ser que está vindo de vocês, será que não? Aí óbvio que vão dizer que não, coisa e tal, e aí vem a resistência, daqui a pouco não voltam mais. Então, ocasionando muitas vezes interrupções e abandonos repentinos. E em alguns casos, o término pode se dar ainda na fase das entrevistas iniciais. Pode espantar os pais, não oportunizando ao psicanalista sequer a possibilidade de abordar as angústias subjacentes, por serem demasiado intensos. Então a escuta deve permitir a circulação das associações e comunicações entre o analista e a família, permitindo a livre expressão, deixa sem muitos interrogatórios, assim, sem muitas perguntas, podendo se trilhar com perguntas pertinentes relacionadas ao discurso do familiar. Na verdade, mais para tentar entender do que realmente investigar. Então, seria isso. Então, na primeira entrevista, é primordial ainda que sejam questionados os motivos da consulta, caso o paciente tenha sido levado em função de encaminhamento de outro profissional, e deve se questionar a percepção da família com relação a isso. Mas como é que vocês veem esse pedido do profissional? Então deve-se questionar o motivo da consulta, explorar a queixa do familiar, possibilitar que a família estabeleça uma demanda e ponderar as intenções e expectativas com relação ao tratamento. Então, como o próprio Aberasturi, não sei como se pronuncia, indica que não convém finalizar a entrevista sem ter conseguido os dados básicos de que necessita antes de ver a criança, sendo eles. Então isso aqui é muito importante, até tem que fazer um print disso aqui. Então a primeira coisa que tem que saber é o motivo da consulta, manifesto ou latente, então o tipo que está se aparecendo ali ou que tem por trás. A história da criança, tem que saber da história da criança, é importante. Então o motivo, a história, como transcorre um dia de sua vida atual, um domingo, um feriado e o dia do aniversário, os lazeres, o que faz da vida, e como é a relação dos pais entre si, com os filhos e com o meio familiar imediato. Como é que está o casal ali?
Independente de opções de gênero, né? Mas eu digo mais no casal ali mesmo, ou homem e mulher, ou dois homens, duas mulheres, enfim, mas a questão dos cuidadores ali, ou tia, avós, enfim, porque tem estrutura familiar hoje é muito diverso. Então, e como é a relação dos pais? Daí por isso no caso dos pais entre si, dos filhos e com o meio familiar imediato. E aí é possível, ao final da primeira entrevista, retomar o motivo da consulta. Então depois de conversar, coisa e tal ali, né? Aí relembrar, tá, mas então o motivo realmente foi isso, né? Meio que retomando. Relembrar os aspectos que surgiram relacionados à queixa, pontuar as impressões que saltaram na percepção do analista, possibilitando da família uma reflexão e reorganização a respeito da demanda psicológica. Claro que o psicanalista ele vai trazer os pontos dele, né? Eu vou levar os pontos, mas para ver o que eles, mas para eles terem fazerem uma reflexão sobre o que está acontecendo também. Então, as entrevistas iniciais é o período no qual se faz necessário compreender dados globais do paciente, o mais geral, os quais incluem elementos do funcionamento e organização da família, termos de hábitos, rotinas, valores, assim como elementos do funcionamento psíquico da criança, do que diz respeito à estruturação psíquica da criança, mecanismos de defesas predominantes, recursos egóicos, fantasias e integração ou não das instâncias psíquicas. Então, esse momento inicial com os pais apresenta uma trilha de significâncias, o termo lacaniano, claro, por meio das associações que se repetem e se articulam, contextualizando a problemática do caso sobre o paciente e a família. Então, é como se já estivesse passando por análise a própria família, sem eles perceberem. Então, no método psicanalítico, esse período de entrevistas iniciais é caracterizado por uma conversa, onde o psicanalista ouve, faz e responde perguntas. Cara, lembrando que não é virar um interrogatório aqui. Da mesma forma que no atendimento do paciente adulto, a escuta do inconsciente pelo método da associação travou a língua aqui. Pelo método da associação livre. Associação livre. Meu Deus, olha. Acho que é o horário. Só para relembrar, a associação livre é uma metodologia psicanalítica, deixando o paciente falar à vontade e aí no meio da palavra salta o inconsciente. Aí por isso que o analista tem que ter a escuta analítica ali, então uma escuta apurada. Tá? Então é mais ou menos isso. Então a escuta do inconsciente pelo método da associação livre, para ouvir o inconsciente dos pais ali. Permite ao analista perceber os pontos de conflitos, as resistências e repetições. Então, com o tratamento de crianças na primeira entrevista com os pais, pode-se também identificar o entrecruzamento de questões dos pais nos sintomas das crianças. Então, algumas coisas já dá para pegar ali em relação aos pais. Então, pode-se também identificar aqui já li. Então, acompanhe ainda neste começo aspectos do setting do contrato de trabalho que precisam ser esclarecidos, pois organizam funcionamentos combinados e o valor das sessões. Então, isso tudo já tem que estar esclarecido. E aí vem o estabelecimento do setting e o contrato de trabalho. Aqui é uma questão mais formal, então. Então, a delimitação do setting implica tanto na postura do analista em seu aspecto ético, a disponibilidade de escuta, como nos combinados feitos com a família ou responsável. Então, na primeira entrevista, preferencialmente no início da sessão, explica-se o método de trabalho, o sigilo profissional, método explicando que é psicanálise, né? Um sigilo profissional, que as informações não vão para outras pessoas, né? Aquilo que fica no consultório vai morrer no consultório. E os combinados acerca da duração e periodicidade das sessões. Por exemplo, da duração, vai durar 50 minutos. E a periodicidade é uma vez por semana, por exemplo, ou duas, enfim. Então, esses combinados. Ainda, planejamento da entrevista devolutiva após a avaliação, esclarecendo que o sigilo é resguardado e que a comunicação se refere ao parecer diagnóstico, na entrevista devolutiva, tipo, no caso, a avaliação, a duração do tratamento. Claro que nesse caso, né, pessoal, assim, duração do tratamento na psicanálise não existe isso. Não tem tempo pré-determinado, mas conforme... Aí, por isso que aqui eu tô vendo que está divergindo um pouco assim, né? Que eu vejo que essa é uma questão mais de psicólogo. Porque na psicanálise, quem decide o fim do tratamento é a pessoa.
É o paciente e não o analista. Então o paciente ele tem que se sentir curado, digamos assim. Não vou dizer a palavra curado, mas sentir com as suas questões psíquicas resolvidas. Então, a duração do tratamento. Então por isso que aqui eu acho estranho botar a duração do tratamento, mas enfim. E aí os combinados quanto aos honorários. No caso, aqui, que é importante já deixar acordado. Então, o posicionamento claro por parte do analista quanto à forma de trabalho, esclarecendo sobre o método, contribui para a segurança no profissional e para o vínculo de confiança necessários para o estabelecimento da transferência. Então, tem que estar tudo isso alinhado com os pais do paciente, no caso a criança. Então, uma clara diferença entre a atuação de psicanalistas e de psicólogos é a restrição do uso de testes psicológicos. Claro que o psicanalista não pode usar testes. Psicanalistas e outros psicoterapeutas não têm autorização legal para o uso de testes formais de avaliação e diagnóstico de personalidade que são privativos de psicólogos. Claro, isso aí, né, pessoal, uma questão mais, digamos, sei lá, uma questão mais da criança, talvez um possível TDAH, uma coisa mais assim, né? E aí, claro, tem testes para te verificar se a criança é ou não é dentro daquela questão. Né? Então, nesse caso, o psicanalista não pode fazer, daqui a pouco teria que encaminhar. Né? Então, que aqui fala, ó, a principal função do psicanalista é analisar e não testar. Claro. Então, o diagnóstico do psicanalista se dá sob a transferência, avaliando as relações do sujeito com a linguagem, o lugar do sintoma da criança para os pais e para ela mesma. Então, vale ainda ressaltar que a posição do psicólogo, utilizando testes, colocando numa posição de mestria, no caso, o psicólogo como mestre, no lugar daquele que detém o saber, suprimindo o saber do paciente, que eu comentei anteriormente aqui nessa aula. O psicanalista avalia a estrutura psíquica, enquanto o psicólogo, em aplicação de testes, avalia determinadas funções egóicas, tipo do eu da criança. O psicanalista contribui para a reflexão, compreensão e orientação de pais, professores, médicos, juízes e demais profissionais sem emissão de documentos formais legais. E aí a gente entra no tema 4, que é a entrevista devolutiva. Né? Como é que a gente devolve as questões analisadas? Então aqui, ó, pessoal, na psicanálise o diagnóstico refere-se a estruturas psíquicas e os tipos clínicos destas. Serve para indicar o caminho do tratamento, não para a rotulação do sujeito. Então deixar bem claro assim, ó, teu filho bom é ir para esse caminho, porque talvez seja isso, isso, isso. Então o psicodiagnóstico pode ter vários objetivos, mas a sua finalidade é a compreensão do sujeito com relação ao sintoma que apresenta e as repercussões implicadas em sua manifestação. Então aqui o texto está bem claro, pelo menos para mim, assim. E aí, continuando, o psicodiagnóstico revela o funcionamento psíquico da criança, articulado ao meio familiar. Delineia características das inter-relações. Me perdi aqui, vamos ver. O psicodiagnóstico revela o funcionamento psíquico da criança, como é que a mente da criança trabalha. Articulado ao meio familiar, delineia características das inter-relações, claro, olhando a família junto. Tossin sugere que na devolutiva com a família, tudo que foi visto e ouvido seja retomado para ajudar a criança e a família a perceber os sentimentos envolvidos, tipo, deixar claro o que aconteceu ali. Os significados que possuem, mostrando o funcionamento quanto aos aspectos que facilitam e os que dificultam seu desenvolvimento. Então, o importante é retomar o que foi visto anteriormente. Então, a tônica da devolutiva deve ser as possibilidades do sujeito e não as dificuldades. Tem que mostrar o caminho. Então, os pais devem ser tratados com objetividade, esclarecendo dúvidas, apontando possibilidades para algumas dificuldades. Uma devolutiva confusa, mal organizada, reverte-se em dificuldade no manejo com os pais, porque daí nem eles estão entendendo. Pode-se provocar uma reação negativa, frente às informações e ao abandono definitivo do tratamento. Então, a entrevista devolutiva com a família pode iniciar com a informação sobre as condições psíquicas da criança, né? Explicar como é que a criança se encontra, psiquicamente falando. Uma descrição psicodinâmica que esclareça a necessidade e a importância do tratamento para o desenvolvimento global. Tipo, explicando ali, mas mostrando a importância do tratamento.
Na descrição deve-se apontar características da estrutura de personalidade da criança, podendo-se utilizar termos técnicos, explicando o sentido das palavras utilizadas para que não ocorram mal-entendidos. Pode-se organizar a comunicação por aspectos da personalidade manifestados na área emocional, social e física. Claro, explicando ali para os pais, teu filho é esperto, ele apresenta isso, bababá, então, mais ou menos isso aí, tem que estar bem claro para os pais nessa descrição aí na devolutiva. A comunicação deve iniciar por os aspectos positivos, então a gente tem que começar elogiando a criança. E depois inserir os pontos críticos com relação aos sintomas e conflitos. Salienta seu cuidado para que o sigilo quanto às sessões da criança seja respeitado, restringindo-se ao parecer diagnóstico e não ao relatório das sessões. Então, na verdade, é um parecer, não é para escrever o que aconteceu lá dentro. Então, após a exposição do parecer, abre-se espaço para as percepções, tipo, o que os pais acharam da avaliação. Perguntas, comentários, reações dos pais. E aí é um momento de reflexão em que o psicanalista auxilia na apreensão das informações, tipo, eles assimilarem ali as informações que estão recebendo. Assinalando, perguntando e pontuando. O sintoma da criança refere-se também ao meio familiar, o que permite dizer que, assim como na primeira entrevista, os pais experienciam uma quebra narcísica. Na entrevista devolutiva, tal vivência reeditas. Porque daí traz aquelas questões de novo, mexendo na ferida dos pais. E aí nessa sessão é necessário que o baseado no parecer realizado aponte-se a necessidade do tratamento, se este for o caso. E aponta-se ainda os objetivos da direção do tratamento, para que norte vai. A perspectiva prognóstica, se esta for possível de ser feita. Então é isso aí, pessoal. E aí vem o atendimento durante o processo de tratamento. Aí já é durante. Isso foi falado do início e do fim. Então é precisamente a constatação das ligações dos pactos estabelecidos entre pais e filhos que implica a necessidade de escutar os pais em entrevistas durante a análise da criança. Se os pais são implicados no sintoma do filho, precisamos também ajudá-los a identificar suas dificuldades relacionadas a este. As entrevistas com os pais podem ser esporádicas, considerando as nuances, necessidades e objetivos de cada caso, por um convite do próprio analista ou a pedido dos pais. Então tem que ter esse cuidado também. Então, conforme aponta Manoni, a disponibilidade de abrir espaço de fala para os pais contribui para o desaparecimento progressivo de palavras que mantêm a criança numa posição sintomática. Talvez certa exigência dos pais. E os pais vão se desconstruindo também, uma cura aí psíquica. Então, o pressuposto de que os pais e filhos estão implicados entre si leva necessariamente a admitir que no setting psicanalítico os pais estão sempre presentes por meio do discurso da criança. Então, na verdade, ali está aparecendo são os pais, podendo, a partir do espaço aberto pelo analista, tomar a palavra reconhecer-se. Então, nos casos em que os pais ou um deles procura insistentemente o psicanalista com o pretexto de falar do filho, que pode acontecer também, não devemos esquecer que essa insistência pode ser indício de que existe algum problema pessoal. Aí um alerta aí mascarado pelas dificuldades da criança. Então pode-se atender o pedido, pois a escuta... Pode-se atender o pedido, pois a escuta permite que a pergunta colocada por meio da problemática do filho abra a possibilidade de questionamentos e reflexões que implica pessoalmente o familiar no sintoma da criança. Então aí nesse sentido é bom deixar livre que os pais perguntem, coisa e tal, que daí em cima disso já se pega algumas questões da criança. E o último tema, né, pessoal? A entrevista de alta com a família. Aí é quando é a questão do liberar a criança. Lembrando que a psicanálise não tem... Bom, enfim, né, pelo que eu tinha entendido era isso. Que quem dava alta era o próprio paciente. Talvez é porque com criança. Mas vamos ver aqui, ó. O processo de alta pode se iniciar com a percepção do analista acerca das condições psíquicas da criança, considerando os objetivos traçados no tratamento desta. Tipo, eles vêm com a demanda, começa a estar bem ali, e aí vem a questão da alta. Bem como o desenlace da transferência, devendo ser pensado com o paciente. Então a alta de um paciente é também um ato analítico. Então até a alta também é um ato psicanalítico. Interessante. E ele produz efeitos no paciente e na família, podendo surgir resistência e insegurança. Olha como é complicado, né? Não é fácil mesmo. E
aí o processo de alta, ou seja, o término do tratamento, só pode ser compreendido por meio de uma decisão conjunta das partes envolvidas. Então tem que ter uma conversa com os pais. Então paciente, analista e pais. O psicanalista deve observar se o paciente apresenta sinais de elaboração psíquica e crescimento emocional, e principalmente a relação com o próprio sintoma. No segundo momento, após o paciente e a analista conversarem, os pais são inseridos nessa reflexão e somente após uma decisão conjunta, programa-se a data de encerramento, agendando-se no último dia a entrevista de alta. Então tem que ter um consenso aí, pelo que eu vi aqui. Stilmer sugere, ele e mais outros autores, sugere a ideia da finalização do tratamento podendo vir do paciente e dos pais. Do paciente, dos pais, do psicanalista, ou ainda das três partes envolvidas, quando há uma melhora visível e clara que justifique um término terapêutico. Muitas vezes ocorre o que chamamos de término combinado, quando uma das partes, geralmente os pais, anuncia a decisão de encerrar o processo, sendo combinado um período para trabalhar com a criança o processo de separação e a despedida do analista. Términos a pedido também pode ser o final de um processo produtivo e de crescimento. O analista ainda apontasse conteúdo a ser trabalhado, digamos que tivesse mais questões, né? Se errou e se errou. E Falcão aponta aspectos a serem considerados para a indicação da alta da criança. Então, quais são os aspectos que eu tenho que perceber na criança para dar alta? O ponto de vista da própria criança. Aí, possuir uma capacidade de lidar com o mundo pulsional, tanto no ponto de vista da libido amorosa quanto da destrutiva, interações do id com o eu, processos primários e secundários e avaliação das ações do super-eu. As três instâncias psíquicas aí do nosso sistema que, enfim, o nosso sistema, é que fugiu o nome. Estrutura psíquica que a gente tem. Então aí citou os três, que é o id, ego e o superego, o super-eu. Apresentar uma labilidade dinâmica entre os processos primários e secundários. Então também a questão laboral aí. Esbatimento dos sintomas que perturbavam o desenvolvimento psicossexual, ter capacidade de insight, ao mesmo tempo compreendendo que possa desaparecer em função do recalque, incorporar o brincar proporcionado pela experiência analítica, expandido na vida da criança, tipo a criança fazendo a transferência no objeto, no brinquedo, manter internalizada a capacidade de se identificar com a função analítica, os investimentos do analista e seu trabalho, constrói como uma identificação essa função, adquirir a autonomia necessária de acordo com sua faixa etária e ter capacidade de trocas afetivas, familiares e sociais. Então o término combinado e o programado permite uma preparação para o desenlace entre o paciente e o analista, um período para elaborar a separação e o término do tratamento. Então a gente começa a romper ali a ligação criança-terapeuta. Na entrevista de alta, o analista pode iniciar a sessão retomando o motivo e a demanda do trabalho, dando aquele flashback. Relembrar as características psicológicas iniciais do paciente, o processo de tratamento quanto à dinâmica psíquica, e as condições atuais que permitem a alta, tipo compara o antes e o depois. Essa sessão pode ser feita em conjunto, paciente, pais e psicanalista, favorecendo a expressão e a percepção de todos acerca do tratamento e o término deste. E aí, pessoal, para a gente finalizar na prática aqui, como sempre digo, 5 temas e mais uma prática. Uma das preocupações mais frequentes de analistas iniciantes ou de estudantes de psicologia ou psicanálise com relação à entrevista psicológica refere-se ao encadeamento das perguntas a serem feitas, tipo, o que eu pergunto? Essa preocupação impede o estudante ou profissional de escutar atentamente o que está sendo dito. Muitas vezes a preocupação, o que é que eu vou perguntar agora, torna-se o centro da atenção, prejudicando o processo da escuta. Tu fica mais preocupado contigo mesmo, pensando em a pergunta, do que realmente o próprio paciente. Faz muito sentido. E aí, muito mais do que se preocupar com a própria pergunta ou colocação, a lógica necessária deve ser de querer entender mais sobre o que os pais estão falando. Na primeira entrevista, as perguntas em torno da queixa inicial são fundamentais para a entrada no trabalho. O que está acontecendo? Como está acontecendo? Desde quando começou? O que pensa estar associado a tal problema? Qual a percepção do familiar sobre a problemática?
permitindo que as colocações dos pais fluam livremente, sem que se prejudique o curso associativo para as organizações inconscientes apareçam. E essas, entre outras possibilidades, podem ajudar a construir uma primeira percepção sobre o caso. No entanto, a utilização deve ser aplicada pela pertinência do encadeamento. Ou seja, não adianta a utilização forçada e descontextualizada de perguntas, elas devem ter relação ou conexão com o encadeamento discursivo, tipo com a questão do paciente ali, para se despreocupar com relação à própria performance e se ocupar do outro. E aqui outro ponto que merece ser exemplificado dentro da temática dos pais são as queixas com relação ao filho e pedidos de como agir com ele. Tipo, o que eu faço com meu filho? Que de fato denotam a desorientação do adulto. Porra, o adulto é para saber o que fazer. Se essa demanda não recebe resposta imediata e serve de possibilidade para que os pais comecem a falar da vida deles, aos poucos surge outra dificuldade. Dificuldade deles em relação à própria vida. Tenso, hein? E aí o manejo do atendimento permite que possa se processar um reposicionamento quanto à queixa que motivou a busca por um psicanalista, que não vai se restringir somente à primeira entrevista. Então o pai e a mãe têm possibilidade de se reconhecer e se rever, reorganizando-se com relação a si próprio e ao filho. Então muitas vezes o familiar acaba admitindo espontaneamente: não é só do meu filho que precisa de análise, eu também. Aí onde o familiar se percebe, ou percebe a necessidade. E aí é onde se configura o reconhecer e se rever, reorganizando-se com relação a si e ao próprio filho. Então, pessoal, é isso o nosso estudo de hoje, a nossa quinta aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenham gostado. Então a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!